estamos começando o nosso podcast Fala Vereador, novo podcast da ACAMOSC, e muito especial, vamos trazer a história aí das câmaras, dos vereadores associados à nossa entidade. E para começar, a gente não podia começar de uma forma melhor. Nós estamos no mês de março, mês especial das mulheres, por isso a gente vai fazer uma edição especial desse podcast do Fala Vereador, a edição Mulheres no Poder. Então a gente vai conversar um pouquinho com a Eliamar, a vereadora Eliamar, que é presidente do Fórum da Mulher Vereadora da ACAMOSC. Eliamar, seja bem-vinda. Muito obrigada. Que bom poder estar aqui hoje e falar um pouquinho da questão da mulher na política, que é algo bastante importante hoje nas nossas discussões enquanto Fórum da Mulher Vereadora da ACAMOSC. Com certeza. Eliamar, fala um pouquinho de você, vereadora. Esse é o teu primeiro mandato, como é que é? Então, esse é o meu segundo mandato, né, que eu estou como vereadora no município de Saudades. Então, a legislatura passada foi o meu primeiro mandato. E iniciou-se assim de uma forma muito tranquila. Nunca almejava, na verdade, essa questão de ser vereadora. Mas me convidaram e eu aceitei o desafio de ser candidata. E na minha primeira candidatura, tive o privilégio, então, né, de ser eleita como vereadora no município de Saudades. E também na legislatura passada, por 2 vezes eu fui presidente da Câmara de Vereadores no município de Saudades. Que bacana. Então essa tua iniciativa na vida pública, né? Esse teu início foi por um convite, isso? Inicialmente sim, foi por um convite, mas é algo que eu sempre gostei muito da questão política. Desde a minha infância, meus avós, meus pais eram um pouco envolvidos, assim, gostavam da questão política, nunca foram candidatos. Mas a gente sempre ouvia as discussões que eles tinham. E quando eu iniciei o meu trabalho no município de Nova Erechim, também comecei a me identificar com algumas agremiações políticos partidárias e comecei a gostar mais da questão da política. Até fui presidente da Juventude Progressista em Nova Erechim por um determinado tempo. E depois eu morei aqui em Pinhalzinho e agora residindo no município de Saudades há 20 anos. Tem algum político na sua família ou você é a primeira? Eu tenho um tio que ele é político, ele já foi vereador e foi vice-prefeito em Nova Erechim por 2 vezes. Então já tem alguém para seguir esse rumo. Sim. Aí, tá certo. Qual que é a importância, agora falando do Fórum da Mulher Vereadora, né? Qual que é a importância de ter esse fórum dentro da ACAMOSC, que a gente sabe que é um fórum bastante atuante, né? O Fórum da Mulher Vereadora ele já foi criado há um bom tempo na ACAMOSC, justamente para poder incentivar mais as mulheres a participar das discussões políticas, né? Das ações na sociedade. Então, esse continua sendo o objetivo do Fórum. E a gente vê que as mulheres, aos poucos, estão se identificando um pouco mais com a questão política e elas sabem fazer política, né? Ainda tem um pouco, talvez, de descredibilidade, um pouco na questão da mulher. Mas, quando ela se propõe, a gente vê nas questões das discussões e até das participações, a mulher sempre dá um jeito de estar lá, de participar e de estar contribuindo com as questões políticas para melhor desenvolver, né, uma sociedade mais justa. Então, o principal objetivo, a principal função do fórum é realmente trazer as mulheres para esse debate, né, da política. Isso, justamente. E para que elas se sintam encorajadas a participar cada vez mais da questão política. Eu ia pedir alguma coisa nesse sentido mesmo. A mulher participando da política, mulher vereadora, mulher prefeita, vice-prefeita, você acha que melhora a política tendo a mulher fazendo parte? Sim, ela melhora a política. As discussões, elas são diferentes quando a mulher participa. A questão da democracia, ela muda com a participação da mulher. Ela fortalece os laços, ela enriquece, né? Como eu já comentei, a questão da discussão, ela traz a discussão para um outro rumo, ela tem uma visão diferente, às vezes até um pouco mais carinhosa de estar lidando com algumas situações. Tem uma outra visão, né, do que Sim, dos homens, digamos, né? Sim, tem uma outra visão. Eliamar, você que já está agora no teu segundo mandato, você já tem uma caminhada, qual que é o principal desafio das mulheres dentro da política, na tua opinião?
O principal desafio ainda é a questão um pouco da credibilidade intelectual da mulher. Semana passada eu fiz uns comparativos. No Brasil, nós somos 51% da população. Em Santa Catarina, nós também somos 51% da população é de mulheres. No município, por exemplo, de Saudades, que eu fiz esse comparativo, 49% são mulheres. E ainda assim, é a minoria das mulheres que estão em cargos políticos. Né? Ainda é um lugar que pertence mais para os homens. Então, acho que o grande desafio ainda é fazer com que as pessoas acreditem na credibilidade da mulher, em que ela tenha capacidade de fazer as ações da mesma forma que os homens fazem. E algo que eu sempre falo, a gente não, enquanto mulher, nós não queremos ser mais do que ninguém e nem mais do que os homens. O que nós queremos é ser parceiros. Então, se tem 51% de mulheres, né, no país, por que não meio a meio também no poder? Que seria, eu acho, o ideal. Tá certo. Como que os partidos tratam as candidaturas femininas hoje em dia? A gente sabe que teve um passado onde as mulheres vinham para cumprir cota, né? Hoje a gente já vê uma mudança nisso. Mas você que está dentro aí da política, como que os partidos tratam as candidaturas femininas? Ainda com a questão da cota de gênero, visualiza-se muito que tem que ter os 30% da questão de mulheres. Mas, na verdade, é cota de gênero. Poderia ser 30% de homens e o restante de mulheres, né? Mas, na última eleição, e de acordo com o Observatório da Mulher na Política, ele trouxe o relatório de que a maioria dos partidos conseguiram cumprir além da cota já. Olha 36% já das candidaturas foram de mulheres. Então, que seriam 30%, então conseguiu aumentar para 36%. E destes, 86% dos municípios conseguiram cumprir a cota ou além da cota. Porém, ainda 14% dos municípios, que são 722 municípios no Brasil, né, não conseguiram ainda cumprir a questão da cota. Às vezes, pelo fato de que as mulheres acabam... falta o convite. As mulheres acham que elas têm muitas coisas para fazer e realmente a gente tem muitas coisas. Antes da gente sair de casa, nós precisamos pensar... As crianças vão para a escola, como que vai ser o almoço, aí a gente sai, volta antes, porque tem que organizar toda essa questão do almoço, enfim. E todas as funções de casa, né, comprometem muito mais o tempo, às vezes, da mulher do que do homem. Mas, porém, está mudando a passos muito lentos, mas está mudando e a gente acha que toda essa discussão e a questão do fórum vai fazer com que a mulher se visualize mais na questão deste poder também. Pelo que você falou, também eu senti que falta muito da mulher dizer, não, eu sou capaz, eu posso, né, eu vou me candidatar. Aquela insegurança, né, que a mulher tem também, né? Isso, justamente, porque assim, a mulher, ela pode muito. Só uma das funções dela, que é cuidar da casa. Então, olha quanto tempo demanda e quanta organização demanda para você organizar uma casa. Todos os dias, em determinado horário, o almoço está pronto. Então, indiferente do que ela está fazendo de manhã, mas está pronto. Então, se ela consegue organizar uma casa, que é um dos trabalhos, às vezes, que a mulher tem, porque ela tem, às vezes, ainda trabalho fora, né, de casa, e ela consegue organizar isso. Então, imagina esta mulher numa questão política, o quanto ela não pode estar contribuindo, o quanto ela não vai se organizar, o quanto não vai ser diferente as questões políticas, não só nos municípios, mas no país inteiro, né? Eliamari, quando você se candidatou lá no começo, quando você foi no teu primeiro mandato, e eu falo do primeiro porque agora eu acho que você já tem uma credibilidade, né? Porque você já está no seu segundo mandato. Você sentiu algum olhar preconceituoso ou sentiu algum tipo de preconceito quando você decidiu se candidatar ou quando você foi eleita e começou a trabalhar? No momento assim que eu decidi me candidatar, até não, porque o meu marido, ele me apoia muito nessa questão política. Então, assim, da questão de família, eu tenho um apoio muito grande. Somente em um dos lugares que eu fui, na minha primeira vez como candidata,
um senhor falou, não, se a minha esposa quiser votar em você, tudo bem, ela pode votar, mas eu não voto em mulher. Ai, meu né? Deus. Assim mesmo, bem Isso, direto. foi somente em um dos lugares, mas nessa segunda eu já não passei por esta situação, né? Já Então, tinha uma história comprovada, né? De credibilidade mesmo, né? Acreditamos que seja isso, de credibilidade, né? E que a gente pode também fazer. Tá certo. Agora você falou de um assunto que eu lembrei de uma outra frase que a gente ouve às vezes muito em campanha política, é mulher vota em mulher. E às vezes parece que essa frase diz assim, não, você só vai votar em mim porque eu sou mulher. Como se fosse um prêmio a gente ser mulher, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho disso, né? Mulher vota em mulher? Ou a mulher vota em capacidade? Ou o que você tem para dizer dessa frase, por exemplo? Eu acho uma frase assim bem complicada, porque como assim a gente vai vendo os números de a porcentagem de mulheres é praticamente maior do que dos homens, se a mulher votasse em mulher pelo fato dela ser mulher, teria muito mais mulheres no poder. Mas eu acho que às vezes a mulher tem um olhar um pouco diferente, talvez nessa questão do votar, na questão da capacidade, de pessoas próximas, de pessoas que ela também confia. E justamente por isso acho que as mulheres têm que se encorajar mais para ir, porque quanto mais mulher for na política, mais vai ser visto que elas têm realmente a questão de capacidade. Porque a gente acho que olha bastante a questão, às vezes, de capacidade, não questão do gênero, né? De gênero ou até questão de partidos políticos. Porque a gente sabe que tem pessoas que votam no partido. Sim, ainda não existem, votam né? isso na questão da pessoa, mas sim na questão do partido político. E isso vai ser difícil a gente desconstruir algumas coisas relacionadas a isso. Até porque hoje a gente precisa de um partido político para poder se candidatar. Né? Não tem como a gente se candidatar sem ter um partido político. Sim, é verdade. Mas a mulher tem um olhar um pouco diferenciado, sim. Ela, acho que é um pouco exigente também aí na questão... Na escolha, né? Hoje a gente fala muito e ouve muito o termo das mulheres empoderadas, né? Você acha que a gente, mulher, está mesmo empoderada no caminho do empoderamento? O que é ser empoderada para você? Para mim, o ser empoderada é você poder fazer aquilo que você quer, né? Chegar aonde você quiser, indiferente de quais são os teus sonhos e qual é o patamar, qual é o emprego que você deseja ter. Eu acho que o empoderamento é isso. É você poder se posicionar, falar aquilo que você quer e ser interpretada de uma forma como uma mulher que tem capacidade. Eu acho que o empoderamento é isso que traz para a gente, cada vez mais as mulheres estão se empoderando, dizendo que elas realmente podem, elas vão chegar e elas têm a capacidade. Ocupando seu espaço, né? Ocupando seu espaço. Ô, Eliamário, o que a gente tem que fazer, o que os partidos políticos, os líderes têm que fazer para a gente ter mais essa participação feminina, na sua opinião? Eu acho que nós também, enquanto mulheres, na questão que estamos nos partidos políticos também, acho que parte também de nós, de fazer o convite e mostrar um pouquinho a cada uma das mulheres o que é a questão da política. Que às vezes tem aquela visão de que a política é algo ruim, que vai ter só discussões que não são boas, mas tem muita coisa produtiva, muita coisa que a gente faz com a questão da política, que é o que rodeia nós no nosso dia a dia, né? Então, acho que é justamente esse convite, chegar, conversar, mostrar o que está sendo feito, trazer exemplo e a gente, enquanto mulher, também ser esse exemplo para que a gente possa ser inspiradora para as outras também, que realmente faz com coerência e de forma correta. Bom, para finalizar nosso bate-papo aqui, queria que você deixasse um recado para as mulheres que estão nos assistindo, pensando, né? Alguém que está pensando em entrar na política ou alguém que já está, né, inserido, mas ainda não foi candidato. Eu queria que você deixasse um recado aí para elas e que você falasse se vale a pena mesmo estar na política e estar fazendo parte da história dos seus municípios. Então, quem tiver vontade, né, de participar, venha, participe, procure alguma agremiação da qual, né, você tem mais contato, enfim, e venha para as discussões. É tão importante, é tão engrandecedor quando você faz ações que resolvem o problema do outro, né? Então, nós na política nós temos que ver as ações que resolvam o problema da maioria
da sociedade, não é de uma pessoa de forma individual. E quando isso dá resultado, a gente fica tão feliz porque foi uma ação sua, algo que você ajudou, algo que você, né, construiu. Então, isso é gratificante para a gente, quando está na política, ver que as coisas estão acontecendo, estão andando e estão resolvendo os problemas. Então, a mulher é necessária na política, né? Necessária. Ela resolve aqueles mínimos problemas de casa que a gente acha que é qualquer problema, mas na verdade que só ela pode resolver. Então, na política, ela consegue resolver de uma forma muito mais fácil, às vezes, do que aquele probleminha lá da casa. Tá certo. Obrigada, Eliamar, pela sua participação, por dividir a sua experiência um pouquinho com todos nós também. Obrigada. Eu que agradeço, né? E essa oportunidade também de fazer parte do Fórum da Mulher Vereadora, né? O que engrandece também o nosso trabalho, e a gente quer contribuir para que todas possam um dia também estar nesta função e contribuir com uma sociedade mais igualitária e mais justa. Tá certo. Pessoal, então muito obrigado pela audiência de todos vocês. Esse é o nosso primeiro Fala Vereador especial do Mês da Mulher. A gente vai continuar com o nosso podcast, terão outros convidados falando sobre vida política, vida pública, e a gente espera você no próximo episódio. Até mais!